Amém. Obrigado, Júnior. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Deus seja louvado por esse momento. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Você pode colocar para mim aqui? Você pode colocar a versão ARA, por favor? Se tiver disponível. Mateus 4, do versículo 26 ao 29. Eu queria ler com vocês todos juntos. Vamos lá, igreja? Vocês podem me ajudar? Marcos, capítulo 4, do 26 ao versículo 29. Diz assim a palavra de Deus, todos juntos. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Que nada tire sua atenção a partir de agora. Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, Pai. Nós te louvamos pela tua presença e pelo teu poder. Te louvamos, ó Deus, pelo tamanho amor que o Senhor tem tido conosco diariamente, Pai querido, até este momento, Pai. Neste momento, Pai querido, invocamos o teu santo e poderoso nome, Pai. Que o teu povo, neste momento, Pai, tenha atenção absoluta na porção da tua palavra, Pai querido. Que não haja neste momento nenhum impedimento que afaste o pensamento, os olhares, as ideias, o raciocínio do teu povo, a tua palavra, Pai querido. Pai, nos ajude neste momento. Esvazie o homem pecador, miserável que somos e que sou, Pai querido, e enche abundantemente com o teu Espírito Santo, Pai querido. Não seja o homem, Pai. Não seja a vanglória, Pai querido. Ó Deus, mas seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o único Pai, exclusivamente a falar essa noite sobre o teu povo. Eu te agradeço e te louvo, Pai amado, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Esta é uma parábola que se encontra apenas em Marcos. É uma palavra muito bonita e muito interessante para nós. Ela fala do crescimento imperceptível da palavra, que é semeada no coração e no mundo inteiro. Que cresce dentro do teu povo, quando ela é pregada, quando ela é semeada. Isso é maravilhoso para nós. E o clímax dessa parábola vem no versículo 29, onde Deus deixa muito claro qual é o seu objetivo para a humanidade. O que devemos pensar essa noite é o não desanimar de semear e pregar a palavra. Porque muitas vezes não percebemos os resultados. Por muitas vezes nos desanimamos porque um filho, uma esposa, um primo, um vizinho, nossa, quantas vezes eu oro, eu converso, testemunho e nada acontece. Isso porque não depende de nós e não somos nós e devemos pensar, não é o nosso papel. Porque o poder está em Deus, não em nós. Reino de Deus não é um território geográfico delimitado. Ou seja, é onde quando as pessoas são governadas por Deus. O que devemos pensar é que o progressivo crescimento do reino de Deus está acontecendo. Está acontecendo neste momento.
Só que nós não percebemos. Queremos algo logo, queremos ver. O reino de Deus cresce misteriosamente por si mesmo, no seu próprio ritmo, por meio do poder da palavra. É isso que acontece. E é o que está acontecendo. É uma realidade que muitas vezes causa frustração entre aqueles que pregam, que falam, que querem algo imediato. E aí é o nosso primeiro cuidado para nós. E ainda nos ensina, em última análise, é uma grande bênção que as coisas dependam de Deus e não de nós. Porque Deus é o único que pode arrastar uma multidão para o seu reino. É o único que tem esse poder. Exclusivamente. A parábola do semeador, Jesus indicou que muitas sementes espalhadas caíram em locais improdutivos. Nós conhecemos a parábola do semeador. Mas essa palavra, Jesus deixa claro para nós, é um estímulo para continuarmos e permanecermos semeando e pregando a palavra. O que devemos e vamos aprender essa noite é o continuar. Porque muitas vezes eu não preciso ver, eu não preciso olhar, mas preciso obedecer. Porque quem vai fazer a obra e a responsabilidade é de Deus. Por isso, Gálatas 6:9 nos diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. O que vamos pensar é o progressivo desenvolvimento do reino de Deus. Está acontecendo passo a passo. O que significa para nós que atravessa sucessivamente cada etapa de um processo, que progride, está progredindo. A palavra nos ensina que o mundo jaz do maligno, mas para o cristão fiel, verdadeiro, que crê em Jesus Cristo com todas as suas forças, sabe e deve perceber a cada momento que o reino de Deus está crescendo. Porque eu e você, o nosso papel de responsabilidade, continuamos pregando, continuamos semeando, continuamos entregando essa palavra viva, poderosa, que discerne, que transforma a vida das pessoas. É o nosso compromisso. O que diz essa palavra, versículo a versículo? Coloca para mim, Gui, o versículo 27 aqui à frente, por gentileza. 4:27. Vamos lá, igreja, lê comigo? Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Primeiro ponto para nós, de entendimento como igreja e como cristão. A semente cresce imperceptivelmente. Olha só, que maravilha. E que loucura pensar de uma forma humana. Ou seja, não pode ser notado, detectado ou compreendido. Ela cresce, sem percebermos. Ou seja, quando o semeador lança a semente, ela cresce, secreta, silenciosa, misteriosa, imperceptivelmente. Quando você passa por alguém e conversa com ela, quando você testemunha ao seu colega de trabalho, você sai todo alegre. Nossa, daqui a pouco aquele cara vai virar um fogo e vai ser convertido e falar um monte de coisa. Passa um dia, passou, não acontece nada aos seus olhos. Mas você pregou, você semeou. Não se percebe. Mas o nosso papel é se colocar presente. O semeador olha e não vê coisa alguma acontecendo. Ela não pode ver o resultado do seu labor ali. Sabe o que acontece? Não pode ver nenhum sinal de vida, nenhuma transformação naquela pessoa. Mas a palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo, gera transformação em vida. É essa o grande resultado. É essa a grande alegria que devemos ter dentro de nós. A semente cresce imperceptivelmente, igreja. Devemos ter esse entendimento. A divina semente muda a disposição íntima da alma das pessoas.
ela regenera o pecador, produz nele uma nova vida. Então ele se torna uma nova criatura, como nós nos tornamos. Nós fomos semeados em algum momento. E no silêncio de tantas noites, de tantas madrugadas, que só eu e você sabemos diante do Senhor o que nós pensamos, o que nós passamos para estarmos aqui hoje. 2 Coríntios 3:18 nos ensina: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Glória a Deus pela sua palavra. A semente cresce imperceptivelmente, sem notar. Está acontecendo, o reino de Deus está crescendo. Percebendo que eu e você já semeamos e continuamos semeando dia a dia, após dia. Segundo ponto para nós, versículo 28. Coloca aqui para mim, Gui, 28, por gentileza. Vamos lá, igreja, lê junto comigo. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. A semente cresce automaticamente. Automático. Assim que você semeou, Deus começa a trabalhar. Porque a minha vida e a sua vida está pautada diante do Senhor. Porque eu me entrego a Ele, eu busco a Ele. Eu sei do meu papel, da minha responsabilidade. Automaticamente, ou seja, ainda essa palavra é o poder natural da semente que é lançada na terra. O semeador olha o campo e não vê evidência de crescimento algum. Se você conhece um pouco de agricultura, você coloca a semente e fica lá, terra após terra, você não vê nada. Sabe o que acontece depois? De repente ele olha novamente e vê somente crescimento para uma grande colheita. Pensa um pouco, quantas pessoas passam pela sua mente agora? Que os seus olhos passam, que você observou, que você olhou, que você acompanhou. Quantos terrenos destruídos que você andou, que você pisou com os seus pés, que você ergueu suas mãos aos céus e você orou por aquela terra. E quando eu falo terra, pense a sua casa, o seu terreno, o seu trabalho, na rua onde você anda, na loja onde você entra. É a terra que você está semeando. Cresce automático. A colheita está acontecendo, o reino de Deus está crescendo. E isso deve ser uma motivação para nós. Eu devo olhar, nossa, mas não está acontecendo nada. Quanto tempo eu estou trabalhando? A minha igreja não cresce. Aos meus olhos humanos, ok. Mas pense espiritualmente. O quanto nós pregamos, trabalhamos, semeamos. De igual modo ocorre no reino de Deus, ou seja, o Espírito de Deus está trabalhando poderosamente em conexão com a sua palavra. Está trabalhando. Quantas pessoas você falou de Jesus hoje, essa semana, por exemplo? E você deu um bom testemunho para alguém que olhou para você e disse, que diferente. Semeando. Enquanto o semeador está dormindo, a palavra de Deus está agindo secretamente, poderosamente, constante, eficazmente nos corações para uma grande colheita. Pode ter certeza disso. A todo momento. Porque o meu papel como cristão, e quando eu estiver com os olhos abertos, respirando, quando não estiver no meu descanso, na minha casa, no meu conforto, eu estou semeando. Eu estou trabalhando. E quando no meu conforto, encostar a minha cabeça no travesseiro,
A palavra de Deus está trabalhando. Porque eu cumpri. Porque eu sei que essa semente é poderosa e ela cresce automaticamente. Quando é declarada com fé, com postura, com caráter e dedicação sobre as pessoas. Terceiro ponto para nós. O versículo 27 e 28 que nós já lemos. A semente cresce inevitavelmente. Ou seja, não se pode evitar, impedir ou escapar dela. Não tem como. Uns podem dizer, quando você declara, isso é besteira, você é louco, é louca. Isso não tem nenhum sentido. Eu não acredito nisso, eu não creio nessa palavra. É impossível quando o Espírito Santo te pega e te toca. Você não ser transformado. Ser captado por esse poder. Porque Deus nos escolhe. Pelo seu poder. O Espírito Santo nos convence de uma maneira tão grandiosa que é impossível resistir o poder de Deus. Você pode até chorar, desanimar por algum momento, mas Deus tem te levantado todos os dias. Inevitavelmente. Porque é o que nós passamos, é o que nós percebemos, sentimos e fomos transformados. E é a mesma coisa que os outros vão passar, porque estou pregando, estou semeando a sua semente. Ninguém pode neutralizar uma semente destinada a crescer. Ou seja, ela é vitoriosa. Uma árvore pode romper uma calçada. Certo? De tanta força que tem aquela raiz. Mesmo com rebeldia humana, a sua desobediência, a obra de Deus, ela prossegue. Ela continua. Perceba isso, igreja. Seja honesto com você mesmo. Nós que estamos aqui dentro, muitas vezes falhamos, porque somos falhos e pecadores. Mas olha para o mundo. O que as pessoas estão fazendo com as coisas de Deus. Vemos no Salmo 19. A contemplação do mundo diz que Deus está, que existe. Estamos destruindo. Da mesma forma, a obra do Espírito do coração do homem é uma obra eficaz. Filipenses 1,6 nos ensina. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia da sua volta. Até o dia do juízo final. Deus está completando a sua obra. O reino de Deus está acontecendo. Está crescendo. Está progredindo. Porque sabemos como crentes estamos fazendo o nosso papel de responsabilidade. Porque estamos pregando, estamos semeando. Porque cremos no poder dessa palavra. O reino de Deus não conhece derrotas. E ele jamais será derrotado. O reino de Deus não conhece derrotas. O reino de Deus são para as pessoas que são governadas por Deus. E se nós como igreja não cremos nessa palavra, nessa semente poderosa, não pertencemos ao reino de Deus. Mas eu sei que pertencemos. Porque cremos em Jesus Cristo com todas as nossas forças. E por último, a semente cresce gradualmente. O versículo 28. Pode pôr para mim aqui, por favor, de novo, o versículo 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga.
Uma pequena semente tem dentro de si o potencial para ser uma grande árvore. Grande árvore. Gigantesca. Uma pequena semente. Um grande carvalho foi inicialmente uma pequena semente. O crescimento da semente passa por vários estágios, até chegar à estatura necessária. E semelhantemente, os filhos de Deus não nascem perfeitos, não nascemos perfeitos. E olha só que interessante. Nós somos um processo de aprendizado. Nós somos um processo que aprende diariamente. E é isso que devemos buscar. O projeto de Deus para nós é a perfeição ou a maturidade até chegarmos à estatura de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. O projeto de Deus não é apenas nos levar para a glória, mas transformarmos a semelhança do Rei da glória. Olha só que bênção. Ou seja, a semente é gradual. Esse crescimento gradual passa por 3 estágios. E aqui devemos aprender. E preste muita atenção nisso. O versículo 28 nos ensina algo grandioso. Grandioso. A parte B, o versículo 28, fala da erva, a primeira, a planta, ou seja, quando a semente é semeada no coração, ela produz uma profunda inquietação. Quando ela é plantada. Então a pessoa é confrontada pela palavra de Deus. E essa desintegra todos os seus conceitos, a velha estatura de vida, para reconstruir novos conceitos de vida. Novo. Fala primeiro a erva, planta primeiro. É a palavra que se confronta. Aconteceu conosco quando recebemos a palavra de Deus. Quando homens e mulheres foram usados. Quem aqui nunca confrontou a palavra de Deus? Disse que nunca estaria aqui, que nunca serviria. Mas eu e você estamos aqui. Percebe a importância de semear, de plantar essa semente? A cada uma dessas pessoas que Deus nos coloca diante de nossas vidas, nossos olhos. A parte C do versículo 28 fala, depois a espiga. E essa é a manifestação da exteriorização daquela que floresce inquietude, ou seja, a espiga pode ser o abandono de todos os seus erros, do seu pecado. Eu confesso os meus erros, os meus pecados. Eu me coloco humilhado diante do Senhor. É a prática e a adoção de novos valores. Aí o versículo fala também, na parte D, de por último, o grão que enche a espiga, o grão cheio na espiga. Isso fala da vida de Jesus, manifestando na minha vida e na sua vida. Cheio do Espírito Santo de Deus. O texto nos diz, a terra por si mesma frutifica. Primeira erva, planta. E depois ele fala, a espiga joga para fora toda a podridão, toda a sujeira, se limpa. E você se enche do Espírito Santo de Deus para ser uma nova criatura. É isso que aconteceu conosco. E é isso que acontece com aqueles que recebem a sua palavra poderosa. Por isso, não devemos nos desanimar. Por isso, devemos pensar, eu não estou vendo nada, não estou vendo nenhum resultado. Mentira de Satanás para você. Está acontecendo sim.
Porque aquilo que você precisava fazer, você está fazendo. Semeando a boa palavra. Olha o versículo 29. E aqui já indo para o final. Pode por mim aqui, Gui, por favor, versículo 29. Obrigado. Vamos ler junto, igreja, versículo 29? E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Meu Deus. Aqui Deus, Jesus Cristo, deixa muito claro o seu propósito para a humanidade. Que é para mim e para todos no mundo. É algo muito sério. Isaías 17:5 nos diz: a terra toda parecerá um campo de cereais, depois que os ceifeiros colheram as espigas. Lembra das espigas? Cheios nas espigas devemos ser. Ficará desolada como os campos do vale de Refaim depois da colheita. Devastidão, devastado. Igreja, haverá uma colheita poderosa. Haverá um momento grandioso de muita dor para uns e de muita alegria para outros. De alívio. Mas a nossa alegria ela começa agora. Não é quando Jesus voltar. Não é quando a ceifa começar. É agora, é para nós. Ao concluir essa parábola com uma referência ao juízo final, Jesus ressalta a ideia de que o reino está se movendo na direção de um único objetivo. E esse objetivo a palavra de Deus nos responde. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 ao 20. Abra sua Bíblia onde você está aí agora. Para que nós possamos exercitar a leitura da Bíblia. Apocalipse 14. Aquela semente que você plantou, aquele fruto que vai crescer, vai amadurecer. Mas o que é importante para nós sabermos que nós já devemos estar maduros na presença de Deus. E qual é o objetivo do Senhor? Apocalipse 14, preste bem atenção nesse texto. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Versículo 17. Então saiu do santuário que se encontrava no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, e aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz aos que tinha a foice afiada, dizendo: toma a sua foice afiada, e ajunta os cachos da videira, da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira na terra, e lançou-o na grande lagar da cólera de Deus. Versículo 20.
O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue no lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Semelhante ao Filho do Homem, diz o texto, é Jesus Cristo, Rei dos Reis, nosso Salvador, o nosso juiz final. O texto fala o lagar da cólera de Deus, ou seja, é um símbolo aqui da destruição das obras malignas que é provocada pela justiça divina. O ímpio, ele não produz vinho, ele jorra sangue. Os dias finais estão para acontecer e já está acontecendo. Por isso a importância de semear. Lembre-se, igreja, não é você que vai transformar as pessoas. E não é o seu papel questionar se eu estou vendo ou não. Não é o nosso papel de responsabilidade provocar aos homens, por que você não aceita? Por que você, minha família, não entende o que está acontecendo? Nosso papel de responsabilidade é amar, é entregar, é semear, é se dedicar. Porque Deus está agindo no seu serviço. Deus está trabalhando incessantemente. Mas você, igreja, nós como igreja, devemos trabalhar. Devemos cultivar, semear, semear, semear a todo momento, a todo instante. Porque quando chegar a ceifa, aleluia, porque eu e você estaremos com o Senhor. E isso deve ser uma verdade absoluta na minha vida e na sua vida. E é por isso, e é por essa motivação que devemos entregar a semente do Senhor. Todos os dias. Todos os dias. O versículo 15 que nós lemos de Apocalipse. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Esse momento vai chegar. Nós lemos o Salmo 19. O versículo 1, 19 diz assim para nós: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O firmamento nos garante que temos um Deus verdadeiro e fiel. De tudo que precisamos, necessitamos, Ele nos concede. Deus está aqui, está trabalhando. E 19 ainda continua dizendo: um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não podemos dizer, não podemos declarar que não conhecemos a Deus. Eu não posso ver uma pessoa, nós vamos conhecer um dia. Mas posso contemplar tudo que Deus criou em meu favor e seu favor. O reino de Deus é a mesma postura, está crescendo, crescendo, porque a sua igreja está pregando. O que fica para nós essa noite é permanecer, continuar propagando, pregando, semeando e não murmurar, porque os meus olhos humanos e pecadores não estão vendo os resultados, porque é Deus que coloca o resultado, não somos nós.
Que nós, como igreja, não cessemos de pregar essa palavra. E, principalmente, não nos tornemos uma parede muda. Pelo contrário, possamos gerar vidas constantemente por intermédio da sua poderosa palavra, a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai querido, Deus santo, Deus glorioso, Pai. Eu te louvo pela tua presença e pelo teu cuidado. Eu te agradeço pela sua palavra, Pai. Porque quantas vezes nós somos falhos da nossa humanidade, Pai querido. Queremos as coisas muito rápido, diários, ó Deus. Porque achamos que tudo depende de nós, Pai querido. Mas não depende, Pai, que depende de Ti, Senhor. Ó Deus, que essa parábola, ó Deus, que nos ensina, que é um estímulo, Senhor, para não pararmos, para nós continuarmos, ó Deus querido, que a Tua igreja, neste momento, entenda, ó Pai amado, o Teu propósito sobre nossas vidas, ó Pai querido. Eu te louvo por esse momento, te louvo por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Principalmente, Pai amado, pelo seu cuidado. Porque a vida que o Senhor tem nos dado até este momento era para falar de Ti, Senhor. É para testemunhar da Tua presença em nossas vidas, ó Pai querido. A vida que o Senhor tem nos concedido, Pai amado, a saúde que o Senhor tem nos concedido diariamente, é para criar nossos filhos na Tua presença, próximo de Ti, Senhor. Essa vida que nós temos, que muitas vezes reclamamos, murmuramos, ó Pai querido, sem motivo algum, ó Deus, é para trabalhar, é para honrar o Teu trabalho que o Senhor nos concede, Pai querido. Ó Deus, cabe em nós essa destruição, essa escuridão, Pai. Tira, Pai, essa murmuração, esse descontrole emocional, nos traga racionalidade, ó Pai querido, neste momento. De tantas coisas que nós temos, ó Pai amado. De tantas coisas, ó Deus querido, que o Senhor nos concede e não merecemos, ó Pai querido. Mas mesmo assim o Senhor, Pai, cuida de nós. Ó Deus, esse tempo que o Senhor tem nos dado, pacientemente, Pai querido, é para aproximar as pessoas de Ti, Senhor. Ó Deus, e que ainda haja dentro do Teu povo pessoas desanimadas, ó Pai querido. Se ainda há homens, mulheres, que ainda se sentem oprimidos, ó Pai querido, que estão querendo, Pai, se derrubar, abandonar, se afastar, ó Deus, não permita, Pai querido. Ó Espírito Santo de Deus, incomoda cada um desses, ó Pai amado. Incomoda, Senhor. Arranca, machuca se for necessário, mas levanta, transforma, Deus amado. Junte os cacos que caíram, que quebraram, Pai querido, mas que se fortaleça na sua presença e que possa dar um testemunho vivo, verdadeiro, fiel da Tua presença na vida de cada um que o Teu povo, que a Tua serva, o Teu servo está presente nessa terra, Pai amado. Que possamos, Pai, saber usar o tempo que o Senhor tem nos dado. Esse tempo, Pai querido, que muitas vezes, Pai, nos machuca, nos faz chorar, Deus, perder o sono, mas é o tempo abençoador que é concedido por Ti, Senhor. Porque sabemos e cremos e devemos crer que a Tua presença está aqui. O Senhor está presente em nosso meio, Pai querido. O Senhor não está longe, Pai. O Senhor está aqui, Pai querido. Reveste a tua igreja neste momento, Pai. Com a Tua força, com o Teu refrigério, Pai querido. Com o Teu ensinamento, com o Teu poder e com a Tua poderosa palavra, Pai. Que saiamos daqui nessa noite, Pai, fortalecidos,
sabendo que somos pequeninos e falhos, pecadores e miseráveis, mas fortificados pela Tua presença e pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude diariamente, ó Deus, a permanecer, a continuar testemunhando. E principalmente, Pai querido, semeando a Tua palavra. Não precisamos ver, ó Pai querido. Não precisamos, ó Pai. Precisamos apenas te obedecer exclusivamente. Obediência, Pai, à Tua palavra e ao Teu ensinamento. Ó Deus, muito obrigado por nos ensinar e nos colocar aonde merecemos, nos mostrando quem nós somos e o que nós precisamos fazer sobre essa terra até a sua volta. Eu te louvo e te agradeço, Pai querido. Bendito o teu nome. Oro e agradeço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Deus. Amém. Deus seja louvado pela sua palavra. Devolvo a palavra para o Júnior. Vai estar no momento finais do nosso culto. Deus abençoe a igreja.